Gênesis capítulo 2. Vamos começar a ler agora essa parte, tá? Da Bíblia. Bem, tem esses 3 versos aqui, ó, de Gênesis capítulo 2, que obviamente se conectam com Gênesis capítulo 1, tá? Mas essas divisões de capítulos, versos, isso não existia antigamente, tá? Depois é que eles colocaram isso aqui, editando as Bíblias, inclusive a própria Bíblia hebraica, ela é uma edição, então nós não lidamos com originais nem no hebraico, tá? Nem no grego. Tudo se trata de cópias. Então, eu acho bom falar com honestidade para vocês com relação a isso. Às vezes a gente fala originais pela força de expressão, mas não tem originais, tá, gente? Da Bíblia hebraica, não. Não existem originais da Bíblia hebraica. Porque para ter os originais, você teria que ter os escritos que foram, os livros, né, que foram escritos pelo punho do autor, os livros originais. E nós não temos esse material, tá ok? Então tudo se trata de cópias, tá certo? É isso aí. Por isso que tem todas, que tem toda essa modificação aí, sinais maçoréticos, etc, etc. Enfim, olha só. Então, Gênesis capítulo 2, tá? Vamos começar a lê-lo e entender exatamente o que esse livro de Gênesis capítulo 2 está a dizer. Por favor, pegue sua Bíblia para acompanhar, tá certo? Então, aqui começa no verso 1, dizendo, né, que e acabou os céus e a terra e todo o seu exército. Aí a gente fica pensando, né? Tá vendo aqui em português do lado aqui, né? Paralelo, aqui só tá no texto hebraico, tá vendo? Aqui só tá o texto hebraico, aqui, ó. E acabou o quê? Os céus, lembra? Céus, vários céus. Então não tem só um, tá? Não é só esse céu azul que você enxerga. Tem vários outros céus além desse céu azul aqui. E você vai encontrar essa informação de que existem vários céus, muito mais que 7, inclusive, porque a Bíblia só vai falar aí mais ou menos de 7 céus, mas tem muito mais que 7. Os 7 céus só são os 7 céus desse universo material, porque existem 5 céus do abismo deste universo material, e o céu da terra, de toda a face da terra, que está além do domo ou firmamento aqui de Gênesis, esse céu ele é contado como um dos 5 céus do abismo desse universo, ou como um dos 5 céus do abismo do caos, que é esse universo material. Então, temos 2 universos. O universo material, com todos os seus vários céus, muito mais que 7, e o universo espiritual, com todos os seus vários céus, ok? E existe uma barreira que separa esses 2 universos e não permite que os 2 se misturem, ok? Então, presta atenção, 5 céus do abismo do caos, que é esse universo material, esse abismo do caos. Quer dizer, tem o abismo do caos desse universo material, e tem 5 céus, e tem os 7 céus dos céus do caos, ou 7 céus desse universo material que a Bíblia fala, só que não são apenas 7, são mais de 7. São 12 principais, porque tem, antes de você chegar nos 7 céus, tem 5 céus para você subir, para poder alcançar os 7 céus que a Bíblia fala, entendeu? Então tem isso aí também, ok? Você vai encontrar essa informação de que existem vários céus, como a própria Bíblia hebraica diz, como a própria Bíblia em português diz aqui, porque ela traz aqui plural, tá vendo? E aí diz, assim pois, foram acabados os céus. Então, os céus aqui, ó, chamaim é plural. E você vê que a Bíblia aqui traz corretamente a terra no singular, mas aqui fala de céus no plural, ou seja, tem vários. Então você vai encontrar essa informação dos vários céus, tanto na Bíblia, como também em apócrifos, tá bom? Beleza. Quando você estiver lendo algum apócrifo aí, para você entender o que você está lendo. Então presta atenção, por favor, porque
Acima de nossas cabeças tem criaturas do mal, das trevas, que vão sim ser derrubadas lá no futuro no Apocalipse, junto com o diabo e Satanás original, ou dragão e serpente original, que vão ser derrubados aqui na Terra. Nos apócrifos, eles são chamados de arcontes, que são os reais governantes deste universo material e para quem certos grupos trabalham, tá? Controlando as coisas aqui na Terra. E aí muitas pessoas chamam essas criaturas de alienígenas, extraterrestres. Esses termos não estão incorretos, na verdade estão corretos, porque esses seres eles não são daqui da Terra. Eles ficam fora aqui do nosso âmbito terrestre, no entanto eles controlam tudo aqui, controlando determinados grupos aqui embaixo de pessoas que tem esse contato aí, como que eu posso dizer, com essas dimensões, assim, digamos assim, com esses outros céus aí por meio de práticas, como que eu posso dizer, meio que a Bíblia proíbe, né? A Bíblia proíbe certas práticas, mas enfim, mas não vamos falar disso aqui, vamos focar aqui no livro, tá? De Gênesis capítulo 2. E aí diz o texto o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus, viu? Não esquece, vários céus. E a terra, olha que legal, a terra. Interessante é que a terra aqui, até no texto hebraico, ela aparece também no singular, como está em português, tá vendo? E a terra, aqui onde nós estamos, tá ok? Então tem os vários céus, vários e vários e vários céus, e tem a terra no singular e céus no plural. Por favor, prestem atenção. Continua o texto. Então, esse verso 1 aí tá legal? Olha só. E aí o texto continua. E havendo Deus terminado, tá vendo? Aqui também no texto hebraico tá dizendo. Aqui tá Elohim, tá vendo? Elohim. Terminado no dia sétimo, ou no sétimo dia, a sua obra, tá vendo? Que ele fizera. Deixa eu ver aqui que a minha cachorrinha aí tá. Continuando. Então, no sétimo dia, ou no dia 7, enfim. Lembra que eu expliquei que os dias no hebraico são contados literalmente como assim, ó. Tipo, aqui no capítulo 1, né, gente? Os dias são contados porque nós conhecemos os dias como? Do livro de Gênesis. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Mas na verdade os dias ficam literalmente como? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Que você pode entender lá, pô, dia 1. Para a divindade bíblica, ele foi um dia, mas na nossa percepção de tempo, se comparada com a percepção e a realidade de tempo da divindade, se passaram 1000 anos. Um dia, para Deus, é 1000 anos. Gente, isso é surreal, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa assim, para a divindade bíblica, um dia é 1000 anos, imagina, né? Aí você fala, nossa, é realmente... A gente não vive nem 100 anos, tá morrendo. E quer dizer que um dia para Deus é igual a 1000 anos nosso? Sinceramente, isso é interessante. Enfim, então tá dizendo aqui que a divindade bíblica fez toda a sua obra. E no sétimo dia ou no dia 7, cessou de fazer o quê? Descansou de fazer o quê? Descansou de fazer a obra, certo? No caso lá, trabalhar com a matéria. Aqui no texto hebraico vai utilizar o verbo para criar, para fazer, o verbo hebraico, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Achar. Achar que eles falam simplesmente com sinais maçoréticos. Assar. Assar. Tá? Com sinais maçoréticos. Enfim, essa palavra aqui, ó. Vou realçar ela para você ver direitinho. E aí diz que, e no sétimo ou no dia 7, então Deus, a divindade bíblica, descansou, tá? E descansou no sétimo dia, ou no dia 7 descansou.
De quê? Será que Deus foi descansar um pouco? Porque ele falou assim, ó, ai, nossa, eu tô fadigado, eu tô cansado, eu trabalhei tanto, tô exausto. Não, gente. Descansou no sentido de parou de criar, parou de manufaturar. Que esse verbo aqui hebraico, para criar aqui, ele tem um sentido de... deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos tentar continuar aqui. Bem, esse verbo hebraico aqui, ó, achar, que eles falam assar, tem o sentido de você criar, fazer algo no sentido de manufaturar, de trabalhar como um artífice. Ou seja, você já tem a matéria pronta, você não vai criar matéria de nada. Você só vai pegar a matéria e trabalhar com ela e criar coisas no sentido de dar forma a essa matéria. Então é isso que a divindade bíblica estava fazendo aqui. Mas, como eu já expliquei para você no vídeo anterior, e eu espero que você tenha entendido, aqui em Gênesis capítulo 1 vai usar 2 verbos para criar aí praticamente, né? Acaba que são 3, mas enfim. Que no caso o verbo bará, que é o principal que aparece logo aqui, ó, em Gênesis capítulo 1, verso 1. O verbo hebraico bará, tá aqui, tá vendo? Esse verbo hebraico bará, que quer dizer o quê? Num sentido assim, ó, de você criar a matéria, ou seja, você trazer da antimatéria para a matéria. Você criar algo da antimatéria para a matéria. A partir da antimatéria, você criar a matéria, entendeu? Que é o que exatamente Hebreus, lá capítulo 11, verso 3, parece, se não me falha a memória, é essa referência, que vai dizer que esse mundo material, esse mundo visível, esse mundo que nós podemos enxergar com os nossos olhos, ele foi inventado a partir do universo invisível, ou seja, do universo espiritual, ou seja, da antimatéria, tá? Espírito é antimatéria, ok? A antimatéria é o espírito. Então, o universo material, ele foi inventado a partir do universo espiritual, ok? O universo material foi inventado, ele surgiu, ele nasceu de alguém que pertence à antimatéria. A antimatéria, entendeu? A matéria surgiu no universo por um erro. Não era para existir matéria, não, tá? Porque a matéria é uma coisa deficiente, é uma coisa faltante. E a matéria, ela não é algo completo, ou seja, não é algo completo. É algo decadente. Entendeu? É algo assim fadado, algo assim, tipo, desculpe, algo fadado, ou melhor, fadada ao fracasso, a matéria. A ideia era continuar criando as gerações de espíritos. Era para tudo ser espírito. Só que aí alguém foi criar algo sozinha e criou o quê? A matéria. E por isso que você existe hoje. E graças a esse alguém que existe e que criou a matéria, por isso que a tua alma existe hoje também, tá? Porque senão não existiriam almas, ok? Porque, digamos assim, as almas, elas são tipo, como que eu posso dizer? Uma surpresa na criação. Por isso que a Bíblia vai dizer, e Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, amou quem exatamente? As almas. As almas. Agora, isso é interessante. Quer dizer que Deus, ele amou as almas. Essas almas, elas estavam, digamos assim, no projeto de realmente virem a existir? Não, porque antes não existia o destino. Antes, os espíritos da divindade iam criando as gerações posteriores de espíritos, tá? Iam criando as novas gerações de espíritos com a ideia só de criar antimatéria, antimatéria, antimatéria. Mas aí, para não dar erro, tinha que ser os dois, a força masculina junto com a força feminina, para criar uma nova criação de espíritos. Só que como alguém foi fazer isso sozinha, resultou que ela acabou criando as almas. E aí a divindade bíblica principal e aquele alguém que é a fonte de tudo, olha para isso, vê e diz assim, nossa, eu amei essas almas. Só que ele também viu assim, né? A primeira alma que surgiu, que é a do diabo e Satanás original, ele falou, nossa, é um ímpio, não vale nada. Olha, vamos fazer um plano de resgate
para resgatar as almas que são boas, retas e justas. Quanto aquelas que são ímpias, que nem o diabo Satanás original, né, e não valem nada, aí não vai ter jeito, mas vamos dar tempo para que todas essas almas se arrependam. E então foi criado o destino neste universo material. Então a predestinação, ela só existe porque a matéria existe. O pecado só existe porque a matéria existe, entendeu? Por que existe o pecado? Porque nós existimos. E o Cristo, ele vai explicar isso em um apócrifo. E isso faz todo sentido. Porque se nós não existíssemos, se a gente não existisse, não existiria o pecado, não existiria todo esse sofrimento, se as almas não existissem, entendeu? Porque iam ter só espíritos, e espíritos são perfeitos, entendeu, gente? Só que tem essa questão aí, se alguém tem um pensamento, um vacilo, não é tipo assim, eles falam, eu vou fazer tudo sozinho porque eu sou bom, porque eu sou a boazona, ou eu sou o bonzão, eu vou criar tudo sozinho. Essa força masculina, essa força feminina da divindade, que são vários, eles e elas, vários espíritos da divindade, vários e vários. Não é assim que eles pensaram, eu vou fazer tudo sozinho porque eu sou bonzão, ou porque eu sou a boazona, não. Esses seres, esses espíritos, eles podem criar, que no hebraico, né, ruach, que é espírito em hebraico, que é tanto masculino como feminino, ou seja, espírito em hebraico é uma palavra que ela é dual. Ela é masculina e feminina, indicando que existem esses dois espíritos, esses dois tipos, tanto espíritos masculinos como espíritos femininos. Então, esses seres têm a habilidade de criar tudo com o poder de seu pensamento. Imagina você com o poder de criar algo com o teu pensamento. Eu acredito, né, que nós iríamos destruir o mundo e as pessoas. Imagina quando você está pensando besteira aí, né? Ou você pensa algo que não deveria. Por isso que o Cristo, ele tem aquela crítica bem forte com o pensamento. Quando ele diz, se um homem já pensa em uma mulher que está lá com ela, enfim, ele é casado e a mulher é casada, ele já cometeu adultério com ela no pensamento, por causa desse poder do pensamento do mundo espiritual. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos aí, basicamente é isso, tá? E foi isso que aconteceu. Então, tipo assim, ela só imaginou, que no caso aqui, por que eu tô falando ela? Porque foi quem? Foi um espírito feminino, gente. É só você examinar a tua Bíblia aí, ó, que foi Reshit. Aparece aqui na Bíblia, tá? Só que eles traduzem essa palavra geralmente como no princípio, né? Olha só, então, foi quem? Foi Reshit, tá? Reshit ou Rashit, quem criou, que é essa palavra aqui é cabeça no feminino, no hebraico, sendo que existe cabeça no hebraico no masculino, mas a Bíblia hebraica faz questão de colocar aqui no feminino para indicar. Por isso que sempre vai ficar aparecendo esse Aleph tal aqui, ó. Que muitas pessoas confundem e dizem que aqui está se referindo ao Cristo. Gente, acorda para a vida, por favor, presta atenção. Isso aqui é um selo. É tipo um selo, um indicativo, um sinal de quem criou a matéria, que foi quem? Reshit. E esse Aleph tal aqui, ó, forma um pronome feminino. O pronome feminino na segunda pessoa, que é você, tá? Olha só que no feminino, tá? E só que eles dizem que essa partícula aqui é intraduzível. Olha só. Fofo, né? Só que não. Isso aqui é traduzível sim, tá? Isso aqui tem como traduzir, mas muitas vezes eles não traduzem de forma alguma isso aqui e inventam um monte de coisas. Mas enfim, tem essa questão. Então, se você quiser entender o porquê desse Aleph tal aqui, ó, é só você saber o que é Reshit. Você entender o porquê que a Bíblia hebraica faz questão de colocar a cabeça no feminino, sendo que existe cabeça no hebraico no masculino, mas ela quer e coloca cabeça no hebraico no feminino, de uma forma assim indispensável, ok? E por isso que lá no capítulo 2 a gente vai ver que vai falar
da origem dos céus e da terra é como se fosse o nascimento de alguém, o nascimento de um bebê, de uma criança. Fica vendo. A mesma palavra hebraica que é utilizada para falar de um nascimento de uma criança, que uma mulher dá à luz a uma criança, né, no caso as gerações ali, a um filho ou uma filha, é a mesma palavra utilizada para poder descrever a origem dos céus e da terra. A mesma. Entendeu? A mesma palavra. E isso é interessante. Então, nós temos essa questão aqui, ó. Então, quando Reshit ou Rashit, que significa o que no hebraico, gente? Cabeça no feminino, uma cabeça feminina. Pensa aí, o que uma cabeça faz? Já sei, não serve pra nada, né, gente? A cabeça, desculpe, a cabeça faz o quê? O que uma cabeça faz? Tem uma mente. A mente é o quê? Um pensamento. A cabeça exerce o quê? O pensamento. E o que foi que Reshit criou? Os céus e a terra e todo o seu? Então fez o quê? Criou como? Criou o quê? Como Reshit é antimatéria, ou seja, é um espírito só que feminino, presta atenção, hein? Olha só, eu tô falando mais do que eu deveria, né? Mas enfim, acaba criando então a matéria. Ela cria matéria. Mas como ela cria matéria, consequentemente ela também vai criar a primeira alma do universo, que foi a alma do diabo e Satanás original. Não era a intenção dela criar essa criatura horrorosa, mas essa criatura horrorosa foi a consequência do surgimento da matéria, entendeu? É tipo uma mulher que dá à luz, o bebê nasce tipo morto e a secundina ela é rejeitada após a mulher dar à luz. Você sabe, né? Aquelas outras coisas que ficam no útero, as águas uterinas, o grande abismo de Gênesis. Ai, que bonitinho, né? Que coisa. Vai comparando as coisas, só você prestar atenção, viu, gente? É simples de você entender a Bíblia. Por isso que existe aqui embaixo, né? A mulher dá luz a filhos, aí quando estoura a bolsa, né? Vaza as águas uterinas, ou líquido amniótico, como a gente conhece. E aí depois o bebê nasce, depois toda aquela estrutura, todos aqueles componentes que estavam ali para manter aquele bebê retirado de dentro da mulher. Não é mesmo? Então, é tipo isso, viu? Mas enfim, a gente vai vendo isso aqui. Olha só, deixe-me ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que dizer, porque para ir para o capítulo 2 você precisa entender isso aqui tudo, porque senão não vai adiantar nada. Então sempre, uma parte da Bíblia, um detalhe vai puxar outras informações que a própria Bíblia traz. Então a Bíblia, ela é assim, ela mesma auto se responde, ela mesma vai vai se conectando, né, com as suas informações e mostrando as coisas, gente. Então você tem que ver bem isso. Essas coisas que eu tô dizendo aqui para você, você não vai encontrar isso aqui, tipo, vou estudar na teologia. Não, eles não vão te contar isso, tá? Talvez eles nem saibam direito sobre isso, mas foi isso mesmo. Talvez não tenham nem percebido. E se sabem sobre essas coisas, não vão te contar, não. Entendeu? Porque isso aqui não é uma coisa para você ficar sabendo assim. Ainda mais as pessoas comuns. Isso aqui geralmente é um conhecimento que eles guardam para alguns grupos, como que eu posso dizer, mais seletos, tá? Então, só que eles fazem o quê? Ao invés deles adorarem a divindade bíblica principal da luz, eles adoram a divindade das trevas, né? Que é o diabo Satanás original, que muitos dizem que essa criatura, conhecida aí nos apócrifos por um outro nome, dizem que essa criatura é que criou o mundo material. Mentira, quem criou a matéria foi Piste Sofia, tá? Você vai encontrar aí, não tem jeito, você vai achar ela. Se você for ler aquele livro, A Sabedoria, a Sofia de Cristo. Enfim, tem isso também. E
essa Piste Sofia, ela aparece na Bíblia, claro que ela vai aparecer na Bíblia hebraica com o nome hebraico, com a palavra hebraica para fé e com a palavra hebraica para sabedoria, tá? Então, isso é interessante. O curioso é que a palavra fé, né, ela é utilizada no feminino, curioso, né? Geralmente ela aparece no feminino na Bíblia hebraica. Tipo a palavra vida, né? Aparece no feminino. Isso é interessante na Bíblia hebraica. Enfim, é uma coisa interessante. Quando, na verdade, poderia utilizar essas palavras, na verdade, né? No masculino. Mas escolhe usar no feminino, porque o hebraico tem essa. Se você quer utilizar no masculino, no feminino tem essa possibilidade mais flexível aí, entendeu? Do que no português. Mas enfim, vamos aqui. Olha só. Nossa, já deu esse tempo. Vamos voltar aqui, ó, pro capítulo 2. A gente ficou falando de um monte de coisa. Eu fiquei falando, quer dizer. Capítulo 2, verso... Cadê aqui? Capítulo 2, passei direto. Paramos no verso 1, né? Então, eu preciso que você entenda essas informações que eu acabei de ressaltar novamente, para você entender o capítulo 2 de Gênesis. E, por favor, entenda... Ah, eu esqueci, né? Desculpa. Na Bíblia aqui, eu falei das 3 palavras hebraicas que são utilizados 3 verbos em hebraico para criar, tá? Eu já mostrei 2 aí, geralmente que são os que mais são utilizados. Cadê? Que é o verbo hebraico achar, que eles falam assar mesmo, com sinais massoréticos, e o verbo hebraico barar, que eu mostrei para você aqui. O verbo hebraico barar tem a ver o quê? Com trazer da antimatéria para a matéria. E os outros verbos hebraicos para criar, para fazer algo, tem a ver com você trabalhar, manufaturar a matéria que veio à existência, que foi trazida à existência por meio do verbo barar, ok? Então tem isso. Esse verbo barar, ele vai ser utilizado também quando ele quer falar de algo tipo assim, como que eu posso dizer? Que foi colocado, programado no destino do universo, tipo assim, no destino da humanidade, entendeu? Programou algo no destino, aí usa esse verbo barar. É como se esse verbo barar, ele fosse, como que eu posso dizer? Materializar algo, ou concretizar algo, nesse sentido assim, entendeu? Então isso é interessante. Olha só, então, vamos voltar aqui para Gênesis capítulo 2. Então, a gente já viu que a divindade bíblica concluiu tudo no dia 7. Concluiu o quê? Toda a sua obra de o quê? De fabricar, manufaturar a matéria para fazer aquelas coisinhas ali. E no capítulo 1 aparece o verbo barar. Eu já expliquei que aparece quando ele aparece, por que ele aparece. Quando está se referindo aos dragões gigantes de Gênesis capítulo 1, quando se refere à humanidade, Adão e Eva, o macho e a fêmea, usa também esse verbo barar, mas também usa o outro verbo hebraico, que não é o verbo barar, que tem o mesmo significado de criar, né? Só que num sentido diferente de criar, o verbo barar é trazer da antimatéria para a matéria. E o verbo... Vamos tentar continuar aqui. Então, o outro... Então, eu espero que você tenha entendido, tá? Tá vendo? Não é fácil gravar, enfim. O outro verbo é para manufaturar, tá? Matéria já pronta, é tipo fazer o esquema de, como que eu posso dizer, pegar uma massinha de modelar e começar a fazer as coisas, entendeu? Matéria pronta, e aí você vai manufaturar. No caso aqui é o que está dizendo aqui no verso 2 do capítulo 2 de Gênesis, que a divindade bíblica estava manufaturando. Aí você vai falar, mas peraí, lá no capítulo 1 usa o verbo barar. Sim, gente. Como eu disse, a Bíblia ela vai mesclar isso aí, esse monte de informações, tá? Ela não vai trazer tudo em ordem para você, não, tá? Se fosse assim, tava muito fácil.
se fosse trazer todos os detalhes, tudo certinho. Enfim. Por isso que muitas pessoas estão criando confusão quando elas vão ler os apócrifos. Aí elas encontram algumas frases assim nos apócrifos, que o diabo e Satanás original disse: eu que sou Deus, eu é que sou Deus, não existe nenhum Deus além de mim. Aí encontram isso na Bíblia, a divindade bíblica falando a mesma frase, e aí a pessoa vai e diz assim, ó: a divindade bíblica, o Deus da Bíblia é o diabo. É as pessoas que dizem isso. Isso é um absurdo. Isso é uma ignorância absurda, é o cúmulo. A pessoa não entende que o livro apócrifo está falando ali do destino, de coisas que aconteceram antes do Gênesis bíblico, mas que definiram o Gênesis bíblico e definem todo o curso da história hoje, todo o curso da história hoje que acontece, toda a estrutura, todos os acontecimentos históricos que acontecem hoje. Então tem sim a predestinação. Entendeu? Como Pedro avisou, como Paulo também falou um pouco sobre o assunto. Não é só Paulo que fala da predestinação, Pedro também fala. Então isso é uma coisa interessante. Então não é só um, né? Um que fala sobre isso. E tem também os apócrifos. E tem a própria Bíblia, gente. Por que vocês acham que existem profecias? E por que você acha que alguém acertava uma profecia? Mesmo que essa pessoa não fosse um profeta da parte da divindade bíblica, não fosse um profeta, ou seja, da parte de Deus, acertava a profecia, fazia uma adivinhação e acertava, porque conseguia ver o futuro. E o futuro, ele tem o quê? Uma programação, existe o destino, conseguia ver o destino. Por isso que esse conhecimento, ele era um conhecimento muito perigoso para ficar nas mãos de pessoas más. No mundo antigo, na Caldeia, em Ur dos Caldeus, tinha muito essa prática de olhar as estrelas para adivinhar o futuro e tudo mais, entendeu? Então, essas coisas aconteciam. E, gente, alguns grupos seletos sabem como fazer essas coisas, sabem. E por isso que às vezes eles têm até, como que eu posso dizer, eles estão um passo à frente. Só que quando Cristo ele morreu e ressuscitou, ele mexeu com as configurações dessas estrelas. Então, ora eles vão acertar em suas previsões do destino, outra hora eles vão errar, entendeu? Então tem essa questão aí também. Essa prática, ela é aprovada pelo Cristo de fazer adivinhações para ver o futuro? Não, não é, tá? Não é uma prática que ele aprove, não. Mas olha só, ainda mais porque ele é muito crítico, ele fala muito com relação ao erro, o erro das estrelas, né? Para quem confia muito nas estrelas, olha só, toma cuidado. Olha só aqui, ó. Então, aqui fala que a divindade bíblica modelou tudo, beleza? Aí ele foi descansar, né? Dessa obra de fabricar bonequinhos aí, entendeu, né? Aí no verso 3, não é porque Deus cansou, tipo, ai, tô cansado, tô fraco. Não, gente, não é isso. Ele parou de criar coisas. Por isso que você não vê uma coisa nova surgindo por aí. Por exemplo, você não vê, sei lá, tipo, vamos supor que se Deus tivesse até hoje modelando, fabricando, manufaturando, entendeu, né? Manufaturando, desculpa, isso aí. Manufaturando, tipo quem tá pegando então, a massinha de modelar o seu filhinho, a sua filha, e brincando com essa massinha e modelando os bonequinhos. Aí Deus fosse criar, sei lá, tipo um outro bicho, sei lá, uma mula sem cabeça, qualquer coisa, imagina, qualquer coisa que você quiser. Aí Deus continuava criando coisas, continuando criando coisas. Mas não, aqui o texto diz que ele parou de criar coisas, ok? Ele parou de manufaturar, ou seja, ele parou de pegar a matéria como massinha de modelar e parou de criar os bonequinhos. É isso, entendeu? Ótimo. Então é desse descansar que a Bíblia fala, tá certo? Verso 3. E abençoou, olha só, e diz aqui que a divindade bíblica abençoou o sétimo dia, ou o dia 7, e o separou, o santificou, porque nele, o que? Cessou, parou, ele descansou, ele parou, tipo assim, parou, cessou. De quê? Diz aqui o texto, por que Deus descansou? De toda a obra que como Criador ele fez. Olha só o verbo hebraico achar ou assar, que é o quê? Criar, mas no sentido de manufaturar, fazer, criar coisas
mas no sentido de pegar a massinha, tipo pegar a massinha de modelar, ou seja, a matéria já existia, estava pronta ali. Ele só pegou essa matéria e começou a trabalhar com ela. Então o texto está dizendo que ele parou de fazer isso, ok? Certo. Olha só. Então, quando diz aqui, essa palavra aqui, ó, Shabat, tem a ver também com você interromper algo, você parar algo, você fazer com que algo venha a falhar na sua continuidade, na sua continuação. Você interromper uma ação, entendeu? É isso. Então, ele parou. Uma tradução legal que seria aqui, ó, essa palavra descansou tá legal também, mas seria tipo assim, ó, porque nele, né, no caso no 7º dia ou no dia 7, ele parou de trabalhar, ele parou de manufaturar, ele parou de criar coisas. É isso que o texto está a dizer aqui, ok? E aí aparece aqui, tá vendo? Aí aparece aqui, ó, Bará, tá vendo? Bará, Elohim, né? Aí aparece o verbo bará aqui. Por que o verbo bará vai aparecer aqui? E por que também que vai aparecer aqui, gente, o verbo hebraico para criar coisas? Tipo, no sentido de manufaturar. Por quê? Por que vai aparecer aqui também esse verbo no sentido de tanto manufaturar, como no sentido do verbo hebraico bará, para criar? Tipo assim, no sentido, bará é trazer da antimatéria para a matéria. E o verbo hebraico achar ou assar é você manufaturar a matéria que foi trazida à existência por meio do verbo bará. Entendeu? Por que vai usar isso? Porque a divindade bíblica está associada com a antimatéria, ok? E com quem criou essa matéria. Tá certo? Então, quando acontece que Reshit cria a matéria, então vem o Cristo e os vários e várias espíritos da divindade de lá do alto, além desse universo material, eles vêm do universo espiritual para esse universo material e ficam aqui. E aí esses vários espíritos, junto com Cristo, que é o Deus principal da luz, enfim, ele é o Deus do Velho Testamento, só que nem os próprios judeus da Bíblia entendiam isso, gente, porque, tipo assim, nossa, cara, se você for examinar a própria Bíblia, a própria lei, a Torá, ela fala do Cristo, do que iria acontecer com ele, fala de todo o destino que iria acontecer com Cristo, que ele iria sofrer, como que faria um julgamento injusto, usando a própria lei, a própria Torá contra ele. Então, tipo assim, é uma coisa interessante, né? Muito interessante. Como venderam ele por 30 peças de prata e tudo mais. Tudo isso está na lei, na Torá. Tudo. Tá? A questão mesmo do batismo, né? No caso lá de João Batista, também tá na lei, na Torá. Porque tinha aquela prática lá dos sacerdotes de espargir sangue misturado com outros itens. O sangue dos animais sacrificados era espargido sobre o povo. E aí aquele povo ficava com aquele sangue ali, confiando que o sangue dos animais iria salvá-los de seus pecados. E já não estavam nem mais se lembrando do Cristo, da promessa de redenção por meio de um Messias, não estavam nem aí. Aí vem João Batista pregando o arrependimento desse povo e fazendo com que eles voltassem a acreditar na promessa de redenção por meio do sangue do Cristo, e não por meio de sangue de animais, como os sacerdotes ficavam ali impondo às pessoas, utilizando então a lei, a Torá, para controlar a nação judaica. Ok? Porque era isso que eles faziam. Então, não é, gente, não é só hoje que as pessoas utilizam as escrituras para poder se darem bem ou para passarem a perna uns nos outros. Isso é desde o tempo antigo, entendeu? Então nem sempre as pessoas vão ter a intenção assim, eu vou ensinar a Bíblia para alguém para a pessoa aprender, não. O interesse sempre está relacionado geralmente à capital. É difícil alguém querer ensinar para você a Bíblia de verdade. Então é uma coisa complicada. Geralmente, por exemplo, na religião, por que utilizam a Bíblia na religião?
Porque a Bíblia é uma coisa verdadeira, só que a religião não é uma coisa assim tão, como que eu posso dizer? É uma coisa assim, a escolha de cada um. Mas a Bíblia, ela não manda ninguém ter religião. A única religião que a Bíblia te manda ter, se tiver na tua tradução assim, é a de Tiago, parece capítulo 1, 27, que diz assim, ó: para cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades ou necessidades, e guardar a si mesmo imaculado, sem mancha do mundo. Ou seja, a alma da pessoa. Tá falando disso, o corpo também, né? Conta. Então, o que tá dizendo é isso, para você ser uma pessoa reta, justa, íntegra, do bem. E você ajudar os necessitados. Principalmente os órfãos e as viúvas, que são, né? Que é aí, na verdade, o povo mais carente que precisa de ajuda, entendeu? Então é isso. E outras coisas que o Cristo ensinou também. Quando vocês ajudarem alguém, der uma esmola, não fiquem falando, eu ajudei fulano. Se não fosse por mim, fulano não seria nada. Gente, isso não é algo inteligente de você fazer. Se você fez, ótimo, parabéns. Mas você não precisa falar para outras pessoas que você fez, entendeu? Porque senão você vai estar puxando a glória para você, não para o Criador. Então, você fica de boca calada, que você ganha muito mais, entendeu? E aí, o Criador que estiver fazendo isso em secreto, no segredo, ninguém tá sabendo, você não abriu a boca para ninguém, ninguém viu, ele te recompensará publicamente. Olha, vamos deixar para continuar depois, tá? Não vai dar para terminar aqui agora, não. Infelizmente.